Bom dia, boa tarde, boa noite, povo. Tudo bem? Sou eu, Rogério Murbach, e mais um vídeo Oshuzen Tarô. Hoje a carta é a carta 13, Transformação. Gente, nada de novo, né? Nada de novo. Transformação é o que a gente vem aqui esmiuçando nas outras 12 cartas anteriores, dentro de um processo, dentro de um caminho, um percurso, analisando todos os arcanos que no fundo a gente tem trazido à tona reflexões que no fundo vão causar uma transformação na gente. Esse é o objetivo. Tudo tem que ter um objetivo. A gente vai ficar vindo carta aqui que nem maluco e não sabe para quê. Transformação. Então, se você pegar o percurso, pegar as cartas individualmente e for juntando uma com a outra, a gente consegue ver que começa a ter um sentido, por onde começa essa transformação, essa busca, o conceito, o porquê dessa transformação, né? Se realmente eu quero transformar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que escutar, a questão da voz interna. Nossa, já tem um monte de cartas que são como se fosse uma toolbox, uma caixa de ferramentas que a gente pode pegar, rever de vez em quando, as que a gente achar mais interessante naquele momento, para esse processo de transformação. E aí eu falo uma coisa para vocês. A gente está vendo essa carta especificamente e tem alguns símbolos que representam processos de transformação. Mas antes de falar desses símbolos, eu queria falar para vocês que o processo de transformação ele pode vir. Eu qualifico um processo de transformação interna e uma coisa que pode tentar ser externa. Por que eu estou falando isso? Porque tem aquelas pessoas, inclusive todos nós, que quando quer fazer uma mudança, começa a se conectar com elementos externos, com objetos, com realidades que não são totalmente viáveis, plausíveis, com projeções, e através disso tudo a pessoa quer mudar de fora para dentro. O que essa carta está querendo dizer é que o interessante é que a mudança seja feita de dentro para fora, tá? Então, quando ele tem, por exemplo, você tem ali no fundo a figura da Fênix, né? Você tem essa espada do corte da ignorância, das limitações, você tem a corrente das impossibilidades, você tem uma cobra que traz também muito a regeneração pela sua troca de pele, um lótus na mão também, que é aquela coisa de sair do lodo para a luz, né? Esse é um pouco um clichê, mas tá aqui porque faz parte do jogo. E o símbolo do Yin Yang, que é aquelas coisas da não dualidade, né? No Yin você tem um pouco do Yang e no Yang você tem um pouco do Yin. No excesso de Yang se manifesta o Yin, no excesso de Yin começa a se manifestar o Yang. Eles estão sempre juntos, em proporções maiores ou menores, mas eles estão sempre atuando. Então também é um pouco essa coisa do... Você acha que é dual, mas sempre tem um pouco de Yin no Yang e um pouco de Yang no Yin. Ok? Essa transformação interna, uma das mãos dessa pessoa está no colo, na receptividade, a mãozinha esquerda aqui está no colo, na receptividade. Estar aberto para essa transformação é muito importante. E essa outra mãozinha aqui está como se fosse numa pessoa que está dormindo, num silêncio, né? Tem a silhueta de uma pessoa dormindo, numa pessoa onde ela está transcendendo. E transcendendo o quê? Que eu vivo falando transcendendo. Tem um professor que eu estudei, assim, ele já é falecido, obviamente, e ele criou um sistema, um professor de Vedantas, chama-se Swami Chinmayananda. Tem a Chinmaya Mission, quem quiser, é tudo aula em inglês, mas ele é bem bacaninha, bem conceituado, e ele desenvolveu um quadro que tinha várias letrinhas, mas 3 letrinhas específicas, que é BMO, que é Beyond Body, Mind and Objects, ou seja, estar além, né, do corpo, da mente e dos objetos. Quando fala objects, é dos sensos, das sensações de percepção desses objetos. Então, quando você consegue transcender as sensações, o próprio corpo, a própria mente, quando você consegue entrar nesse estado de sono, deep sleep, de um sono profundo, aonde todo esse ego a ação do ego para totalmente, eu não gosto de falar a palavra ego, mas eu vou falar, a ação do ego para totalmente,
Mas você estando acordado, veja bem, você consegue transcender. E dessa transcendência, Osho diz aqui nesse baralho que você, nesse oráculo, que você entra em contato com uma coisa que vai acontecer repentinamente, que você está além dessas limitações, que você não tem que fazer absolutamente nada a não ser se conectar a esse estado, ok? A esse estado de união, a esse estado de transcendência mesmo, que a gente pode dizer, através de quietude, através do silêncio. E isso não é um querer. Quanto mais você quer atingir esse estado, mais você se afasta dele. Quanto mais você relaxa, quanto mais você entende e habita no silêncio, mais a possibilidade de se manifestar é melhor. E por que preciso manifestar isso? Porque aí essa mudança, meu amigo, minha amiga, que você está querendo fazer, ela é uma mudança de dentro para fora. Ela não é uma mudança imposta. Ela é uma mudança que realmente faz sentido para você, que você consegue acessar esse seu, entre aspas, guia interior, que nada mais é que a consciência que ilumina a nossa mente, nossos atos e tudo isso que acontece nesse mundo, bem como nossas ações. Sem essa consciência que permeia tudo, que faz tudo funcionar, a gente não tem, o cérebro vira nada, não tem mente, você tem músculos, você tem ouvidos, mas não tem essa consciência que ilumina, essa consciência que faz as coisas acontecerem. É como se você tivesse um abajur, uma lâmpada, milhões de abajures e milhões de lâmpadas, mas elas não acendem. O que acende esse abajur e essa lâmpada é a energia elétrica. A consciência é isso, e ela se manifesta. Porém, quanto mais coisa a gente tiver na cabeça, mais lixo a gente estiver colocando dentro da nossa cabecinha, mais fixo a gente tiver preso aos sensos dos objetos, mais fixo a gente tiver preso às limitações do corpo, às nossas crenças, mais difícil essa coisa se de manifestar. Por quê? Parte do princípio que nós já somos o que nós estamos procurando, mas nós não conseguimos perceber isso. Então, para perceber isso, é necessário que a gente consiga dar uma baixadinha de bola, deixar que isso se manifeste. Essa carta é a carta 13. No tarô de Marcélia, no tarô que eu uso, Rider White, do Pamela Coleman, que é um tarô já que eu uso para leituras, a carta 13 é a carta da morte. Não se assustem, porque essa carta não é assim uma carta tão perigosa. Ela é uma carta que traz a questão do renascimento, é você se fechar para algo antigo, é algo, finalizar um processo, é se abrir para o novo, é estar receptivo para o novo, tá? É assim que a transformação acontece. Não adianta nada a gente estar fechado para as novas e infinitas possibilidades que tanto se fala hoje em dia, sendo que você está fechado para elas. E quando eu digo você, eu digo nós todos, tá? É inclusive o que vos falo aqui, a gente tem que entender que isso é um processo que, como eu sempre repito, ele é difícil, mas ele não é impossível, não é? E estar ciente dessa transformação, desse processo, dessa troca de pele, desse romper as correntes, a ilusão, a cobra também aqui no sentido de troca de pele, como é descrito na carta, também tem uma metáfora da cobra ou de uma corda. A pessoa que está com um certo problema de visão, a pessoa que está iludida, a pessoa que está focada muito nos sensos objetos, muito focada no corpo, em todas essas ilusões, ela acaba vendo uma cobra aonde tem uma corda. Então é através do conhecimento, da luz, é através da percepção e refinamento dos sentidos que a gente consegue entender o que realmente está na nossa frente. É um processo, gente, que ele não é. A gente não usa muito a força para fazer isso, né? Eu percebi pessoalmente que, entrando em contato com os ensinamentos de Ramana Maharishi, que eu já tinha intuições dele em rituais que eu fiz, enfim, é uma outra história. Eu comecei a entrar um pouco no universo do silêncio e também de Swami Muktananda, e habitar um pouco o silêncio e crescer essa coisa, deixar esse silêncio crescer dentro de mim. E talvez isso tenha me estimulado muito a fazer esses vídeos que eu faço hoje, esses pequenos vídeos, e também o sem roteiro que eu já fiz e vou fazer agora semana que vem de novo. Ele é sem roteiro por isso. E tem a ver com propósitos, mas esse é outro papo. Então essa carta de transformação é uma carta que eu achei
bem interessante assim, trazer essa questão de estarmos atentos ao processo de transformação, ao processo de morte e renascimento, estarmos receptivos às mudanças e ver que tipo de mudança, que qualidade de mudança é essa que eu estou fazendo. Será que é aquela mudança de começo de ano que eu faço a listinha e vou me autoimpor mudanças que de repente não fazem nenhum sentido para mim? São mudanças que todo mundo fala e que a mídia fala e que eu acho que eu devo fazer também? Ou são mudanças substanciais que realmente faz todo sentido fazer aquilo? Custe o que custar, será que eu estou preparado para fazer essa mudança? Será que eu realmente quero fazer essa mudança? Será que eu pago o preço para fazer essa mudança? Essas são questões também que podem ficar abertas para a gente operar nesse universo. E é um universo simbólico, claro, que a gente está vendo aqui, mas também tem mudanças que acontecem na nossa vida que aí independe da nossa ação, do nosso querer, do nosso não querer, dessa manifestação interior. Tem mudanças que vão acontecer independente da nossa vontade, da nossa projeção, do nosso querer, do nosso arrancar de querer fazer coisas. Então, cuidado, fiquem atentos. É sempre um estado de mudança constante. Tudo que a gente vem analisando aqui está baseado nesse estado de mudança constante. A carta do Osho também diz um pouco sobre a experiência, né? Ele diz que todos os mestres espirituais, muitos deles são professores, eles ensinam coisas, mas eles jamais experienciaram coisas. E que o Zen, já que este é um Osho Zen Tarot, traz a questão da experiência. Então fica a pergunta, como seria experienciar uma mudança? Como seria sentir, perceber, ver o que está acontecendo com uma mudança em você, sem juízo de valor, pelo amor de Deus. Não vai chegar, pelo amor de Deus, também é foda. Não vai chegar e falar, estou mudando para pior ou estou mudando para melhor. Não existe isso. Você está experimentando algumas coisas e que às vezes algumas você tem controle e outras você não tem. E ficar atento a esse processo de transformação. Quando ele é legítimo, quando ele está focado no silêncio, nessa questão de renascimento, nessa prática de observar o silêncio, talvez ela seja um pouco mais legítima, talvez faça mais sentido para você do que certas coisas que são impostas, tá? Esse recadinho para hoje, para nossa semana. Espero que a gente fiquemos todos bem. Não se assustem, teve uma tia querida minha que quando eu fiz uma carta aqui, eu coloquei a 10 de paus, que era aquele cara carregando o fardo. Ela falou, essa carta aqui me assusta um pouco, eu não gostei, eu gosto das outras do Osho. Essa daqui, então já aviso, não fiquem assustados, tia, não fiquem assustados com essa carta da morte, porque ela é uma carta de transformação, ela é uma carta que tem um sentido positivo, não é de todo negativo. Tá bom? Transformação faz parte da nossa vida. A pessoa que se apega ao não transformar está se apegando à não natureza. A natureza nossa é a eterna transformação. Beleza? Beijo para todos, boa semana. E vamos ver aí se o Sem Roteiros, meu vídeo livre, um vídeo qual eu apareço, sai essa semana. Tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau.